Senhor, por provar-me no meu viver, pois ensina-me a confiar e me faz crescer. Te louvo, Senhor, que paciente faz-me entender a grandeza do seu amor e me faz vencer. E se duras provas eu enfrento, eu submeto meu querer, deixo a Jesus guiar-me em tudo no meu viver. Mas se a prova é muito grande, não irei desanimar, pois tenho um Pai bondoso e pronto a me perdoar. Te louvo, Senhor, toda vez que provar eu sou, porque sempre bem perto está para me ajudar. Te louvo porque minha fé nunca irá mudar, pois me fez nele confiar em qualquer lugar. E se duras provas eu enfrento, eu submeto meu querer, deixo a Jesus guiar-me em tudo no meu viver. Mas se a prova é muito grande, não irei desanimar, pois tenho um Pai bondoso e pronto a me perdoar. Graças a Deus pelo seu grande amor por mim, por mudar todo o meu ser e por me aceitar. Oh, agradeço a Deus por tudo aquilo que eu sou em ti, e para sempre Ele há de ser meu amado Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos no nosso 11º dia do jejum de Daniel e eu espero que todos estejam bem. A essa altura da nossa batalha, eu creio que a carne não dá nem mais sinal de vida. Agora é manter, olha o elogio aqui, linda mesmo. Ou a canção é você, tá no feminino. Muito obrigado. Vamos dar a saudação para os irmãos abençoados, para os abençoados desta noite. Catarina Augusta, Juliana Migliorini, Maria Rita, a Elisandra Costa, Bruna Toniza,
Galon, Ilza Toniza, Liliane Leite, Diana Ferreira, Claudineia Garcia, Mara Danelon, Edna Fernandes, a canção, bela canção, a Bruna está falando. Sim, é muito antiga, mas é muito linda essa canção mesmo. Renata Placidelli, Abraão está lá do lado, Joyce Camila, maravilha. E dou a saudação também, não sei se já entrou aí, a Suzana e a irmã Josefa, né, que parece que eu andei falhando, esquecendo o nome dela, que ela está do lado lá. Então a irmã Josefa também. Muito bem. Deu boa noite para o meu povo. Boa noite, amados. Mais uma noite que nós estamos aqui, né? Para todos os perseverantes até aqui, que possamos continuar na força, na graça, e teremos a vitória até o final, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito bem. Então nós vamos hoje falar de um tema muito importante. Não que os outros não sejam, mas esse aqui, ele é vital para nós, porque nós vamos falar dos 7 inimigos da fé. Tudo que nós falamos até aqui sobre milagres, o que vamos falar ainda para frente, os temas que temos pela frente, a mensagem de hoje é sobre os inimigos que podem destruir e jogar por terra todo o nosso projeto. E por isso que a gente precisa aprender quem são eles e vencê-los, porque nós temos de Cristo tudo para vencê-lo. Está na palavra do Senhor. Os 7 inimigos da fé. E o texto que nós estamos lendo, nós temos a base de, basicamente, toda a palavra, estão nos evangelhos do Senhor Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A explicação desse milagre, no sentido do sobrenatural, nós temos já foi dada na mensagem falando sobre o sobrenatural de Deus. Aqui nós vamos olhar o lado do inimigo da fé, né? A Dani Arantes entrou agora, graça e paz. Então nós vamos olhar agora no sentido dos inimigos da fé. O que é fé? A primeira pergunta é: o que é fé? No livro do profeta Abacuque, a primeira vez que essa palavra foi usada está em Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A palavra hebraica aqui é emuná, e foi traduzida por fé, uma palavra que é subjetiva. A melhor palavra, porque para o hebreu não existe nada abstrato, as coisas têm que ser concretas. Então a melhor tradução em português é a palavra confiança, que vem, por exemplo, da palavra amã, que está em Gênesis 15:6, e creu, falando de Abraão, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Esse creu, amã, é da palavra emuná. Fé é uma palavra que você não entende. Dizem que fé não se explica, mas isso não é verdade segundo a Bíblia. Para poder ter entendimento da palavra de Deus, os hebreus não aceitam emuná como tradução por fé. Se você pegar qualquer tradução, tanto dos judeus cristãos como dos judeus ortodoxos, no Antigo Testamento como no Novo, a palavra lá, traduzida em português, é confiança. Então a melhor tradução para a palavra emuná é confiança, que nós conhecemos como fé. Você conhece uma pessoa e à medida que vai se relacionando com ela, passa a ter confiança nela, como marido e mulher, pai e filho,
Ora, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A Bíblia judaica completa, ela traduz: a confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. A fé começa no racional, no entendimento, na razão, para depois alcançar o sobrenatural, o surreal, o mundo dos milagres, que nós deixamos 4 palavras. Exemplo, você está num prédio, incêndio. Chega um bombeiro e diz: vem por aqui. Você vai porque seu entendimento diz que ele sabe o que faz. Se for uma criança, você não seguirá. Então, é o exemplo de confiança. Para que serve a nossa fé? Para proteger a sua alma. Em Efésios 6,16, o apóstolo Paulo escreveu: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando você tem fé, você consegue apagar todos os dardos inflamados do maligno. É a única forma de recebermos as promessas de Deus. Em Gálatas 2,16, a parte B, o apóstolo Paulo escreveu também: temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E ele escreve em Gálatas 2,20, um pouquinho à frente: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Até a fé que nós temos é dele, é do Filho de Deus. Então a fé não é da carne, ela é do Filho de Deus, é de Jesus Cristo. Gálatas 3,26 ele escreveu: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E em Gálatas 3,14 também escreveu o apóstolo Paulo: porque a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Em Efésios 2,8 também o apóstolo Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Lucas 8,48, Jesus disse, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. A fé tem que crescer. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Muitíssimo aqui traduz a palavra grega hiperoxano, que significa crescer extraordinariamente, aumentar sem medida, quer dizer, um aumento sobrenatural. Nossa fé é bombardeada 24 horas por dia por uma artilharia pesada. Em casa, na família, com os amigos, no trabalho, com os amigos da escola, da faculdade, de rua, pelos programas de televisão, as séries, a internet, por você mesmo, seus próprios desejos que são carnais, pelas doenças físicas e emocionais. A nossa fé é bombardeada, a artilharia pesada, a gente precisa protegê-la. A fé pode ser restaurada também. 1 Tessalonicenses 3,10, o apóstolo Paulo escreveu: orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Reparar aqui traduz a palavra katatizo, que significa equipar, aperfeiçoar, emendar o que estava quebrado ou rachado, restituir. A fé é uma porta, a fé é um portal, assim como a televisão, o cinema é um portal para a entrada de demônios, a fé também é um portal. Para os hebreus, emuná, que é traduzida como fé, nas nossas traduções, é uma porta, uma troca de ambiente. Você passa de uma dimensão para outra, portanto é um portal. Toda vez que você passa por uma porta, o cérebro entende isso como uma mudança de dimensão, é um portal. O americano Doorway Effect, ele diz que o cérebro é preguiçoso e acostuma fácil com a repetição. Ele entra no automático, como dirigir sempre no mesmo trajeto. Por isso que eles falam que você deve sempre mudar, né? Porque às vezes a gente vai... Eu costumo mesmo, quando vou para Bauru, de vez em quando e volto, sempre está mudando um pouco, porque a gente fica no automático. Os psicólogos acreditam que atravessar uma porta e entrar em uma sala diferente cria um bloqueio mental no cérebro, o que significa que caminhar por portas abertas redefine a memória para abrir espaço para a criação de um novo episódio. Isso geralmente é chamado de efeito de porta. O cérebro deleta a dimensão passada, você passa para uma outra dimensão. Você já teve a experiência de se levantar, ir até a cozinha e esquecer o que você foi fazer lá? Ou no quarto, né? Às vezes acontece, você vai no quarto, você chega lá, você não lembra. O seu cérebro, ele deletou a dimensão passada. Muitas vezes acontece que entramos em uma sala e não temos absolutamente nenhuma ideia do que estamos fazendo lá.
Esse fenômeno é apropriadamente referido como o efeito de porta pelos psicólogos. Entrar em uma sala diferente, às vezes, nos faz esquecer as coisas. Da mesma maneira em que quando nós estamos entrando, por exemplo, vamos entrando no culto, no salão da igreja, ou do discipulado, o nosso cérebro se abre e entende que lá é um lugar de bênçãos, ele se abre para isso quando nós não estamos com o coração endurecido, e isso é um ponto positivo. Quando você vive e diz que não tem fé, é porque você está estagnado num pensamento, num território espiritual onde o seu cérebro e a sua vida espiritual não avançaram mais. E no seu subconsciente, o seu cérebro diz, está bom, você já foi batizado em línguas, já foi batizado nas águas, já falou em línguas, já está ótimo demais, para por aí. Mas a subconsciência clama por renovação. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo escreveu, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A parte do versículo que eu quero destacar aqui, mente em grego é psique. Aqui o apóstolo Paulo escreveu nous, é o subconsciente que está suplicando por Deus, por ver o estado de pobreza e miséria espiritual em que você se encontra. Então, precisa entender bem isso. Os psicólogos acreditam que atravessar uma porta e entrar em uma sala diferente cria um bloqueio mental no cérebro, o que significa que caminhar por portas abertas redefine a minha hora para abrir espaço para a criação de um novo episódio. E como eu disse, isso é geralmente chamado de efeito de porta. Em um conjunto de estudos conduzidos por Gabriel Radvansky e seus colegas da Universidade de Notre Dame, observou-se que os vestiários e a entrada das portas nos fazem realmente esquecer as coisas. Observou-se que sempre que os participantes passavam por uma porta aberta, o desempenho da memória era inferior ao dos momentos em que percorriam a mesma distância na mesma sala, ou seja, quando não passavam por uma porta. Além disso, acredita-se que caminhar por portas abertas redefine a memória para abrir espaço para a criação de um novo episódio. Em termos de nerd, essa breve experiência de atravessar de um cômodo para o outro por uma porta é chamado de efeito de atualização de local. Assim, quando você passa pela porta onde sua congregação se reúne, o seu cérebro pode estar te preparando para a criação de um novo episódio em sua vida. Algo maravilhoso. Porta te faz mudar de ambiente, portal te faz mudar de dimensão. A fé atua na quarta dimensão e nós vivemos na terceira dimensão. Então, pela fé, você sai da terceira e entra na quarta para obter o milagre. O Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. A palavra grega aqui, tira, significa um portal, um portão de abertura. Ou um portal de abertura acessa uma vida a uma nova dimensão, como a porta do reino dos céus, ou a porta do aprisco. Door é porta que troca de ambiente, quando é de aeroporto. É gate, em inglês, né? Portão de embarque no aeroporto, né? Aquelas que trabalham de aeromoça entendem bem isso. A fé pode ser vista. Em Lucas 5:20, nós lemos: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Na atualizada, a Corrigida Fiel traduz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a fé também pode ser pervertida. Em 2 Timóteo 2:12. Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e já perverteram a fé de alguns. A palavra perverter aqui traduz a palavra grega anatrepo, que significa derrubar, arruinar, subverter. Coloca a fé das pessoas em objetos, né? Quando você coloca nisso, é uma feitiçaria. E vende, né? Copo com água, vassoura ungida, rosa ungida, cachaça ungida, cimento ungido, semente ungido, arca da aliança. Tudo isso, infelizmente, distorce a natureza da fé. A fé emuná, que é confiança, Deus começa em sua razão, em seu entendimento e depois passa para o sobrenatural. Não tenha uma fé cega, mas uma fé no que diz a palavra de Deus, porque fé cega é aquela fé que acredita em coisas que não estão na palavra de Deus. Um economista e sociólogo italiano chamado Vilfredo Pareto, ele escreveu uma teoria dos 20%, conhecida como Lei de Pareto. Ele afirma que 20% dos seus problemas podem se resolver 80% deles. Resolveu 20%, resolve 80%. 20% das suas contas consome 80% do seu salário. 80% você gasta com coisas picadas.
Qualquer sistema organizacional, empresa, organização ou igreja é sustentado e mantido por 20% das pessoas. 80% do seu esforço durante o dia não te leva a nada, especialmente agora se você passa no celular que não é de uso profissional. Só 20% do que você faz é útil e produz fruto, que é produtivo. Então a gente desperdiça muito tempo, hein? 20% das pessoas que se engajam, por exemplo, no discipulado, quer dizer, 80% da igreja não quer saber de discipulado. Então, aí nós entramos. Os 7 inimigos da emuná, os 7 inimigos da fé. O primeiro, em Lucas 8:12, nós lemos Jesus explicando sobre a parábola do semeador. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Esta é a missão do diabo, retirar do coração das pessoas a palavra de Deus. Te acusar pelos pecados cometidos, pelos erros, pelas culpas, te incentivar a ter remorso, culpa, impedindo você de achar um lugar de arrependimento, te trazer culpa, te encher de dúvidas com o famoso ser. Então, esse é o trabalho dele. Ele quer sempre fazer com que a gente duvide, que a gente, de uma maneira ou de outra, perca a palavra que ela é semeada, como está sendo semeada agora. O segundo inimigo é a incredulidade. Hebreus 3:19 diz: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Marcos 16:14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. A palavra incredulidade aqui grega é a palavra apistia. Falta de fé é caráter de quem é incrédulo, ou seja, de quem não tem fé. O que pode ajudar a gerar a incredulidade na pessoa? O sofrimento intenso que ela passa, perdas que a pessoa não aceita, a idolatria pelas coisas materiais, o apego a um Deus como o dinheiro, as coisas que o dinheiro pode comprar, o prazer, o luxo, o conforto, especialmente quando ele está perdendo. A avareza, que é um tipo de idolatria, mão de vaca, pão duro, né, que o pessoal fala. As heresias são tão comuns nas redes sociais e que contaminam também muita gente. As heresias podem gerar incredulidade. O incrédulo, ele perdeu sua fé e não sabe onde ela foi parar. Esse é o problema. A incredulidade te deixa infrutífero no campo espiritual. Ela tira certeza, você não dá fruto nenhum. Você perde a capacidade de acreditar e de confiar. O terceiro inimigo é a dúvida. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, né, não censura, e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A palavra aqui, onidizo, significa não censura, não repreende. Então Deus não vai repreender. Mas pastor, para que ter sabedoria? Para você resolver problemas e situações difíceis, para você tomar as decisões corretas e fazer pelo menos a maior parte das escolhas certas, porque você sabe que nós somos livres para fazer as escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Então, quando nós fazemos a escolha certa, as consequências obrigatórias são benéficas. A dúvida é não ter confiança, é ter suspeita por sentimentos de desconfiança. É o famoso C, né? O que pode te ajudar a gerar dúvida? O raciocínio humano de um coração que só crê naquilo que vê. Jesus fala em Marcos 2:8, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? A dúvida vem sempre acompanhada de uma partícula reflexiva que indica dúvida. C, infelizmente. O quarto inimigo, o medo. 1 João 4:18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Medo aqui traduz a palavra grega phobos, de onde vem a palavra fobia. Medo, terror, ansiedade irracional, ou fundamentada em relação a algo desagradável. A palavra tormento aqui traduz a palavra grega kolasis, que significa pena, correção, punição, sofrimento intenso, que pode vir de crueldade, tortura ou suplício. Mas o que pode ajudar a gerar o medo?
A ansiedade, o desejo impaciente, a insegurança, o desconhecimento. Então a ignorância também é um problema. A preocupação. E o medo às vezes fica propondo naquela proporção de Davi versus Golias. De repente você se vê numa situação que você está enfrentando um Golias, se sente como Davi, mas o Davi ele tinha fé. O quinto inimigo, as circunstâncias. Em Filipenses 4, capítulo 4, versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo escreveu: digo não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que frase maravilhosa. Aí ele diz que pode, porque ele passou por todas essas circunstâncias. Circunstância, portanto, é o estado das coisas num determinado momento. É um conjunto dos fatores materiais, espirituais, físicos, psicológicos e emocionais em geral que estão ao redor da vida de uma pessoa. Ora pode estar coisas boas, ora estar ruim. É a situação da pessoa em determinado momento. Quando dizemos que situação, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, uma crise financeira, a traição no casamento, uma doença grave diagnosticada, enfim, uma cirurgia que você precisa fazer, um exame que você precisa fazer, está com medo do resultado, são circunstâncias. Isso é inimigo da fé. O sexto, a demora. Esse inimigo é cruel também, tanto quanto o diabo. Mateus 24, 48, 50. As falas de Jesus. Mas se aquele servo, Mateus escreveu, mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, demora aqui é o atraso de tempo em ser feita alguma coisa. Então a gente normalmente quer as coisas para agora. E na vida espiritual a coisa não acontece assim. Infelizmente é muito difícil a gente ter as coisas na hora. Acostumar o costume, porque a gente quando é bebê, né? Frequentemente estamos reclamando com o Senhor pela demora em responder nossas orações, em atender nossos pedidos. O relógio do tempo de Deus ele não confere com o nosso. Nós queremos para ontem, Deus, porém, tem o tempo certo, conforme já ensinou. Eclesiastes 3:1, ele deixou bem claro. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E não adianta você teimar. E o último inimigo é a decepção. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 8 a 9, falando de Davi. Desgostou-se Davi, porque o Senhor interrompera e rompera contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Desgostou-se, traduz a palavra hebraica kaurar, que significa estar furioso, estar com raiva, esquentar-se de irritação contra estar. Decepção é a desilusão de uma esperança não realizada, um sonho, um desejo, uma vontade que você tem. É a frustração de algum sonho, plano ou projeto que deu errado, ou que não se cumpriu. Frustração é o estado de quem se viu impedido de conseguir o que tanto desejava. Então ele tem desânimo, amargura, desgosto, abatimento, ressentimento, mágoa, falta de perdão, desespero que pode até levar à depressão e ao suicídio. E aí a gente vai para o texto que nós estamos lendo, para identificar todos esses inimigos. Versículos 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, nós encontraremos todos eles. Quando diz... Mateus escreveu, e o barco já estava no meio do mar. Sexto, demora, estava longe. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Essas são as circunstâncias, né? As ondas, o vento contrário. E os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Aqui é o medo, o quarto, está bem fácil. No versículo 27, Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tende bom ânimo, é o sétimo, a decepção. Sou eu, não temais. Então o apavoramento veio da decepção de não saber quem era. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, isso aqui é incredulidade, se és tu, a gente conhece as pessoas pela... Se você não tem dificuldade de ver, talvez separado por uma parede, alguma coisa, mas você conhece a voz. As pessoas, a gente conhece a voz a partir de um determinado tempo que nós temos comunhão com as pessoas, né? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui ele andou no sobrenatural, como eu falei, né? Ele começou a andar, então Jesus andou, começo, meio e fim. Pedro começou, ele estava indo bem, andando no sobrenatural. No versículo 30, mas sentindo o vento forte, é o quinto, circunstâncias, teve medo, quarto, medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E por fim, no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Terceira dúvida. Assim, aqui a gente só não tem o diabo, né? Os outros 7 nós temos. Então, quais são os 7 inimigos da fé? Primeiro é o diabo. Segundo, a incredulidade. Mas nós vimos naquele texto de Lucas, que eu li anteriormente, que ele vem para roubar a palavra. Então, ele é inimigo da fé. Segundo, a incredulidade. Mateus 14, 28. Terceiro, a dúvida. Mateus 14, 31. Quarto, o medo, Mateus 14, no 26 e no 30. Quinto, as circunstâncias, em Mateus 14, no 24 e no 30. Em sexto, a demora, em Mateus 14, 24. Em sétimo, a decepção, Mateus 14, 27. Então aí nós vemos todos esses inimigos que, infelizmente, eles vão continuar atrapalhando a vida de todo mundo. E não tem jeito. Nós temos que aprender a defender-nos deles. Nós temos que aprender a nos defender e a defender a nossa fé de todas essas situações. E é muito importante que a gente se coloque diante de Deus. E no dia a dia, o que a gente faça? A gente obedeça a palavra do Senhor. Quanto mais a gente pôr em prática, porque tudo na nossa vida, a diferença estará na prática. Quanto mais a gente praticar, é a prática que leva à perfeição. Então a gente pratica, como andar de bicicleta, como dirigir carro, no seu trabalho mesmo, né? Nós vamos sempre aprender e entender que nós temos um jeito, praticando. Então, quanto mais você praticar, mais você vai ver as bênçãos do Senhor. Vamos lá. Vamos então dando as boas-vindas? Não, vamos primeiro, nós vamos fazer oração pelos irmãos. Muito bem. Então pega aí o seu pedido, depois a gente saúda os irmãos, né, para ir, inclusive os que chegaram depois. Vamos fazer as nossas orações, apresentando no altar do Senhor todos os irmãos e irmãs que estão nessa batalha do jejum de Daniel. Vamos lá. Pai Celestial, nós estamos orando agora no nosso 11º dia. Senhor, nós estamos atravessando a metade, já começamos, Senhor. Eu te agradeço por esse dia maravilhoso, por essa noite, pela presença de cada irmão, cada irmã que está aqui presente. E aqueles também que vão assistir os vídeos posteriormente, vão estar acompanhando, recebendo a oração, recebendo a palavra do Senhor. E que nós oramos agora. O Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Aures Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Damiana do Carmo Damásio Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciene Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andreotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra,
Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e a Winnie Ferreira da Silva. Pai, estão todos entregues no teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora sim, nós vamos aqui dar mais um olá, um oi, boa noite a todos os presentes aqui. Então, começando primeiro a Catarina Augusta, a Juliana Migliorini, a Maria Rita, a Elisandra da Costa, a Bruna Galon, a Ilza Toniza, a Liliane Leite, a Diana Ferreira, a Claudineia Garcia, a Mara Danelon, a Edna Fernandes, a Renata Placidelli, o Abraão, a Joyce Camila, Fábio, Claudineia Garcia, e as irmãs que estão fazendo comentário aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Bela canção, né? Linda canção, tô arrepiada. Essa canção realmente ela é tremenda, ela é muito antiga, muito mesmo, mas é uma canção que tem uma mensagem muito forte. Claudineia, Dani Arantes, Leonilda Vitor, Winnie Ferreira, a Claudineia Paula e a Alana Magalhães. Muito bem. Sempre nós oramos, né? Esse cântico veio de última hora. Tinha um outro cântico, eu falei, não, preciso de fé, falar de uma fé, mas uma fé que passa por muitas provas. E aí me lembrei desse hino. Esse hino é um hino antigo. E teve uma cantora que eu normalmente não gosto que mexe em letras de hinos antigos, que eles são sagrados. Mas essa autora, ela foi uma abençoada. Acho que ela é uma pessoa de muita oração, porque ela fez uma mudança apenas, que para mim valeu a canção toda. E aí eu falei, eu vou colocar essa canção. Essa canção, eu nem sei quem são os autores dela. É tão antigo, muitos desses cânticos a gente nem sabe os autores. Mas eram pessoas que gravavam hinos, compunham, era hino de adoração, eles não pensavam em vender. A preocupação deles não era comercial, era adoração. Por isso que saem essas palavras aqui, né? Mas nessa parte do verso da música, né, do refrão, eles cantavam antigamente, deixo hoje tudo. E a cantora colocou, deixo a Jesus. Eu falei, para mim agora você conquistou. Deixo a Jesus, para mim não precisa falar mais nada. Acertou em cheio. Então, de fato, uma canção muito edificante. Vamos então agora para os nossos 7 decretos. Senhor, eu quero levantar agora os 7 decretos sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, daqueles que estão participando da live agora, todos eles, independente de estarem ou não do jejum de Daniel, sobre aqueles que vão assistir esses vídeos, cada pessoa que assistir, que receba sobre a sua casa, porque a bênção é para a família. Primeiro decreto, que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. Na casa do justo há um grande tesouro, Provérbios 15, 6, parte A. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente, e desfrute dessa bênção nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação, Salmo 118, 15a. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, Salmo 119, 105. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações e dos teus jejuns, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de tua família. Com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Promessa de Lucas 6,38 de Jesus. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, assim como será próspera a tua alma, e ganhe a sua família para Cristo. 3 João, capítulo 1, versículos 2, parte B. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12, 3, na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac. Romanos 4, 16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E decreto 7,
que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé imuná, como a fé imuná que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, quando nós falamos da fé imuná, a partir de hoje você já teve o entendimento conforme a mensagem da pregação desta noite. Amém, aleluia. Que todas essas bênçãos venham sobre as nossas vidas. Então, nós vamos dar a bênção final. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão presentes. Liliane Leite, eu não sei se eu falei teu nome. Vamos dar a palavra da bênção final, para que a gente possa ir para o nosso descanso. Todo mundo com certeza está cansado, trabalhou, batalhou, muitos tiveram um dia mais difícil, outro menos, mas enfim, mas nós estamos aqui, não é? E aqueles irmãos que não podem, não têm a possibilidade de estar ao vivo na live, mas vão depois assistir a mensagem e participar de todo o culto na live. Que Deus abençoe a todos. Então, receba aí na sua casa ou onde você está no trabalho, enfim, onde você está. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado, que Deus esteja abençoando a sua vida. Que você tenha uma noite abençoada de sono, na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, o nosso 12º dia do jejum de Daniel. Estamos caminhando e caminhando. E queremos aqui a presença de todos, que forem possíveis. Vamos dar continuidade na palavra do Senhor. Amanhã, com certeza, Deus tem também uma nova palavra. E essas palavras virão para a nossa edificação. Todas elas estão contribuindo nesse projeto e nesse tempo do nosso propósito do jejum de Daniel. 11º dia, nós, graças a Deus, estamos aqui. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam caminhando bem a essa altura, né? Já a carne já mais acomodada com as tentações que aparecem por aí, né? Que com certeza já deve estar acontecendo, está vendo doces e mais doces e isso e mais aquilo, que de repente nunca aparecia, agora aparece. Mas a gente tem o nosso propósito, nós sabemos da nossa convicção. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome do meu Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu encerro essa transmissão. Até amanhã, às 21 horas, com a graça do Senhor Jesus. Amém.